Pessoal, vou gravar essa videoaula para fazer correção das atividades da segunda semana do volume 2 aí dos materiais do PETS, ok? Então vamos começar a corrigir as atividades aí, pessoal. Número 1. As situações a seguir exemplificam modelos de exploração do espaço rural no Vale do Açu, no estado do Rio Grande do Norte. Situação 1. Um proprietário de terras no Vale do Açu, junto com sua família, produz milho, feijão, arroz e hortaliças e cria um rebanho de bovinos e caprinos. Situação 2. No Vale do Açu, em outra propriedade rural, uma empresa produz banana utilizando a mão de obra assalariada. A. Caracteriza as relações de trabalho realizadas em cada uma das situações. Situação 1. Agricultura familiar, gente. Fazendo uso do trabalho da própria família ali para tocar o negócio. Já na situação 2 não, é uma empresa, então é agronegócio, ok? B. Qual o tipo de agricultura praticado e qual o destino da colheita em cada uma das situações? Bom, a situação 1, agricultura extensiva, né? Ou seja, com produção menor, fazendo uso de maquinários e tudo mais arcaicos, né? Dando tecnologia menor inserida, com destino predominante primeiro, né, para a própria subsistência da família, ou seja, para a própria família utilizar aquela produção para viver, para sobreviver, e o que for produzido além, ou seja, o excedente, é vendido muitas vezes até pelo próprio agronegócio, é onde o agronegócio se apropria da agricultura familiar, que eu já até falei para vocês. E só mais uma coisa, aqui é uma policultura, viu? Não é monocultura, na situação 1. Situação 2 é a agricultura intensiva, ou seja, alta produtividade, uso enorme de incremento tecnológico, maquinário e tudo mais, utilizando mão de obra assalariada como uma empresa mesmo, com destino direto para as indústrias e comércio. Já vai direto para alguma indústria para fazer os procedimentos de enlatar ou algo do tipo, ou então já vai direto para o comércio. E aí aqui nesse caso a situação 2 é uma monocultura, ok? Então vamos lá. A pergunta número 2. Leia a afirmativa a seguir. Aí tá uma frase aí, né? De um camponês, Manuel da Conceição. Um líder camponês. Há favelas gigantescas geradas pela monocultura que estão por aí. Interprete a afirmação do líder camponês considerando a extensão das propriedades agrícolas do país. O que ele quis dizer com isso, gente? Ele quis dizer que há muitas favelas, ou seja, existem muitas pessoas vivendo em espaços pequenos, né? Que as favelas, elas são muito assim, né? Várias milhares de pessoas vivendo numa propriedade, num território pequeno, porque existem alguns poucos, né, que vão ter grandes extensões de terra, né? Onde são produzidas geralmente essas monoculturas que ele cita. Ou seja, esses latifundiários, eles são responsáveis pela existência dessas favelas, né? Porque a distribuição de terra ela não é feita, eles ficam com boa parte da terra, quase toda a parte da terra, e os pequenos espaços que sobram, as pessoas se aglomeram nele, formando as favelas, né, essas periferias. Ok? Então é isso que ele quer dizer aí. B. Explica o que é latifúndio. Latifúndio, gente, são grandes extensões de terras, onde geralmente são produzidas essas monoculturas. O que é monocultura? Um tipo só de cultura, um tipo só de plantio. Geralmente, esses latifúndios, eles vão ter boa parte deles que inclusive não é produzido nada, né? Porque são grandes extensões de terra, então geralmente vão ter algumas partes desses latifúndios que são improdutivas, né? E geralmente são essas partes que teriam que ir primeiro, né, para a reforma agrária, né, inclusive. Ok?
Vamos lá dar continuidade então. Atividade número 3. O título dado ao cartoon. Aí tem que observar esse cartoon, né? Vamos observar o cartoon primeiro para responder a 3 e 4. Tem um cartoon aí, né, de um cara, um latifundiário. Dá para ver que é latifundiário porque a extensão de terra dele aí é muito grande, com uma espingarda na mão, inclusive, uma arma na mão, vigiando o seu latifúndio, ou seja, vigiando a sua terra, né? Nessa terra está escrito tataravô, tetravô, bisavô, lá em cima, terra para todos. Vamos lá então. 3. O título dado ao cartoon é uma ironia. Explique como essa ironia se aplica à realidade rural brasileira. A ironia, né, tá no título que fala que a terra é para todos, mas na realidade ela se concentra na mão de poucas famílias, né? E várias famílias vão ficar sem terra. E aí tá aí, terra para todos, mas para todos daquela própria família, né? Tataravô, tetravô, filho, bisavô. Então, essa concentração de terras, ela é histórica no nosso país, né? E essas famílias que detêm esses grandes latifúndios, muitas delas herdaram esses latifúndios lá no Brasil colônia, né? Herdaram isso da colônia, da coroa portuguesa. Inclusive, a gente vai falar isso aí na próxima atividade. 4. Considerando a perspectiva do cartunista sobre o campo brasileiro, qual é o principal aspecto evidenciado pela charge? O principal aspecto é justamente esse, da má distribuição de terras no Brasil, né? Que é uma característica, como eu disse, histórica no nosso país, vem desde o Brasil colônia, onde as famílias herdaram da coroa portuguesa grandes porções de terra, e as famílias ainda continuam sendo proprietárias dessas terras, porque não houve de fato uma reforma agrária abrangente, né? Então, tem poucas famílias que detêm grandes extensões de terra e inúmeras, né, milhares de famílias que não têm nem acesso nem direito à terra, né? Ou então tem pouquíssimas, extensões pequenas, muito pequenas de terra, né? Então isso aí fala dessa nossa má distribuição. Leia 5. Leia o trecho do poema Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto. Eu vou ler ele porque ele é rápido, é só um trecho. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tirastes em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, a parte que te cabe deste latifúndio. Com base no trecho do poema do João Cabral de Melo Neto, identifique dois aspectos relacionados à questão agrária no Brasil. Bom, o poema dele, gente, a gente pode identificar a questão da má distribuição de terra no Brasil, que mesmo sendo um país com medidas territoriais, ou seja, um país de grande dimensão territorial, com vários latifúndios, né? Mesmo assim, muitas pessoas não têm acesso nem direito a essas terras que aqui existem, né? Então, no poema, inclusive, ele mostra isso, né? Ele está falando aí que o tamanho da cova, né, da pessoa, é a única terra que ela conseguiu, que ela teve direito e acesso durante o tempo que ela aqui esteve, né? Porque ela não teve acesso a nenhum tipo de terra, nem direito a nenhum tipo de terra enquanto ela esteve viva. Ela só vai ter isso depois de morta ali na cova dela para colocar o caixão da pessoa, né? Então é isso que ele está evidenciando nesse poema dele, ok?